1 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 10. Hoje é a última parte dessa série demorada. Eu vou terminar ela hoje. Confesso que quando a gente começa a série é até bom, mas que nós não podemos terminar. Muita coisa ainda, muita coisa. Já adiantando também, terça-feira, nós estamos pegando o pastor Israel. Tessalonicenses 3, 10. Nós vimos que nós dividimos esse texto em 3 partes. Estamos na terceira agora. Nós falamos mais no primeiro ponto, primeira parte da série. Falamos mais no capítulo 1 até o 5. Da outra nós falamos do 6 até o 10. Agora vamos terminar essa parte do 10 ao 13. Nós estamos na série Vencendo a Deficiência da Nossa Fé. 10. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé, ou seja, suprir a deficiência da sua fé, em algumas versões. Versículo 11, você vê que no 10 falou sobre oração e falou sobre o que nós estamos falando, deficiência da nossa fé. 11, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho até vocês. Veja, Paulo lançando toda a dependência em Deus Pai e em Deus Filho, para que pudesse chegar até Tessalonicenses debaixo do caminho correto. 12, que o Senhor, mais uma vez ele usando o nome Senhor, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Mais uma vez ele começa dizendo que o Senhor faça crescer. É o Senhor que faz crescer o amor entre nós. Não adianta você querer amar na força do braço. 13, que Ele fortaleça, que Ele, mais uma vez ele está levando para Jesus, levando para o Pai. Tudo é Ele, irmão. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis. Quem é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que não tem nada que vai ser repreendido. É uma pessoa santa, que vai dar sequência aí. Que prepara o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Veja a preocupação de Paulo, que eles tivessem uma santidade diante de Deus. Porque às vezes nós temos uma santidade diante do homem. E a santidade diante do homem, quando ela não vem de uma santidade diante de Deus, ela é hipocrisia. Ela é hipocrisia falada. Na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, para que vocês sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Veja mais uma vez Paulo falando agora da vinda. E como é que nós vamos adentrar os céus? Através de santidade. Eu tenho que estar santo, esperando a volta dele. Não a santidade diante do homem, a santidade criada por mim, mas a santidade vinda dele mesmo. Ele diz que ele faça vocês crescer, que ele torne vocês santos, que ele possa tornar vocês alguém parecido a eles. Mas eu quero falar baseadamente, eu vou falar mais sobre santidade. Não se preocupe, hoje eu vou falar um pouquinho de santidade. Não é muito bom, mas é bom. Nós estamos falando sobre a deficiência, vencendo as deficiências da nossa fé. Nós estamos falando porque na nossa fé, querido, até ouvi um pastor falando isso, é interessante, né? Um tem fé demais, um fé de menos. Às vezes um fé demais, né? Outros fé de menos. Não sei se os irmãos pegaram. Não estou falando de castiga, fé demais, que ele emenda, né? Eu vi o pastor falando isso e achei graça. Então, querido, nós temos algumas áreas da nossa vida que não está sendo fluido, não está acontecendo milagre, não está sendo gerado santidade, não está sendo gerada uma vida espiritual, justamente pela falta da fé. Tem deficiência na nossa fé.
Às vezes as coisas estão acontecendo de mantelada, sendo destruído do nosso meio, no nosso convívio, na nossa casa, na nossa família. Tudo isso causa dor, falta de fé. Tudo isso é porque nós somos endurecidos, nós somos muitas das vezes ainda incrédulos para acreditar em algumas áreas, em algumas coisas que a palavra de Deus nos diz. E eu falei, querido, para vencer as deficiências da fé, primeiro eu falei sobre você não deixar que as circunstâncias enfraqueçam a sua fé. Nunca deixe que as circunstâncias que se levantam diante de você enfraqueçam a sua fé. Pastor, e como é que eu vou evitar que as circunstâncias não enfraqueçam a minha fé? Eu não vou olhar para as circunstâncias dando a ela valor que ela não tem. Eu vou olhar para o Senhor, Jesus, o maior do que as minhas circunstâncias. Eu vou dar a prioridade para Ele. Falei também na quinta que outra coisa necessária para nós vencer as deficiências da nossa fé é nós podermos, querido, termos agora, diante daquele texto que nós vimos, aquele homem chega até Jesus e diz: ajuda na minha falta de fé. Outra coisa necessária para nós vencer a nossa falta de fé, a nossa deficiência da fé. Primeiro, não deixar que as circunstâncias enfraqueçam. Se no caso ela enfraquecer a sua fé, seja sincero: Senhor, porque naquele homem enfraqueceu o filho, o pai que estava com o filho endemoniado, mas ele não deixou, ele mesmo fraco, ele chegou diante de Jesus e disse: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Então você vencer a deficiência da sua fé requer de você humildade para reconhecer quando você está fraco na fé. Você precisa ter humildade de reconhecer que às vezes você não está crendo mesmo. Você precisa reconhecer, como eu falei, algumas áreas da sua vida. Você precisa ser sincero com Deus: Senhor, eu preciso ajuda nisso aqui. Senhor, eu reconheço que ainda em mim existe muito de mim. Senhor, eu reconheço que eu ainda sou muito incrédulo, eu sou muito endurecido, eu sou muito do eu ainda. Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Aí Ele vai te ajudar, como eu falei um pouco da outra mensagem. Eu quase prego o terceiro passo, quase eu prego, não gosto de usar o terceiro passo, não tem que pegar mais religioso. Eu quase falo no final da mensagem, que foi o que aquele homem, vamos para Marcos capítulo 9, tem medo não, já sai desses textos. Marcos 9. Eu preguei naquela série Ergue os Seus Olhos, Igreja Missão, né? Interessante que no último dia o pastor Levi pregou esse mesmo texto. Até preciso que esse irmão tenha bem decorado esse texto. Eu vi pregando 3 vezes. Né? É bom, irmãos. Essa série é bom porque você bate num texto a tempo. Bebe dele até. Marcos 9, 25. A partir do momento que a minha fé enfraquece, mas que eu reconheço que ela está fraca, e eu chego diante de Jesus: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda a eu não ir na minha própria força, me ajuda a eu agir em fé. Porque é uma diferença eu agir na minha própria força e eu agir em fé. Quando eu ajo em fé, não é eu que vai fazer, é Deus. E quando é Deus que vai fazer, Ele faz da maneira perfeita, correta, e que você não vai ter nem quebra-cabeça. Aí Jesus vai dizer agora que precisa você. O que você precisa para se ajudar nessa fé. Vamos ver no versículo 25. Primeiro ele dá um exemplo. Quando Jesus viu que uma grande multidão estava se ajuntando, Jesus não gostava muito de aparecer, né, irmão? Diferente de muitos pregadores hoje. Repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Tinha naquele menino um espírito que operava fazer que ele não falava e que não ouvia. Você presta atenção, né, irmãos? Às vezes tem pessoas que elas não falam nem ouvem. Por trás disso pode ser o espírito, irmão, que está fazendo ele ficar muito sem falar. Às vezes ela diz: não, problema de nascença. A medicina vai dizer isso. Mas se nós tivermos discernimento, às vezes não é problema de nascença, é o espírito que está calando ele. E às vezes esse espírito hoje nos cala, mesmo nós tendo boca para falar e ouvir que nos cala. Nós ficamos mudos, desfazendo que não estamos ouvindo, porque nós não queremos assumir uma responsabilidade. Mas vamos dar sequência. Eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. Veja, irmão, a autoridade de Jesus repreendeu.
repreendeu o espírito imundo. Você tem autoridade de chegar diante dos espíritos imundos. Você que está em Cristo Jesus, você que recebeu Jesus, está cheio do sangue dele, você pode dizer: em nome de Jesus, sai dele. Repreendeu. E o espírito mudo e surdo repreendeu, e eu ordeno. Ele não vai pedir: Senhor, Senhor, tira. Não, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Seja, o espírito deu um grito de derrota. E o menino ficou como morto. Aí é o problema, né, irmãos? Se é nós, meu Deus, o espírito saiu, o menino morreu. E agora? Mas Jesus começou na fé e ficou na fé. Ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Por isso que Jesus não queria uma multidão quando ele ia fazer esses milagres. Porque a multidão sempre era incrédula, sempre causava confusão. Jesus, a multidão foi só para perturbar mais. Ele morreu, mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ficou em pé. Às vezes, não basta você orar pela pessoa, você tem que dar a mão. Às vezes nós oramos e saímos, pedindo missão, orei. Não, Jesus, sai. O Espírito sabe, ele fica lá como um morto. Sem amor, sem visão, sem revelação, sem ajuda, sem conhecimento de Jesus, ele fica morto. O Espírito saiu, a casa ficou vazia, mas logo voltará. Vamos ver mais. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Irmãos, quem pergunta é corajoso no discípulo. E é muito bom nós ter essas perguntas às vezes diante de Jesus. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus respondeu: vocês querem mesmo saber? Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E é justamente isso que vocês não estão fazendo. Como se Jesus estivesse dizendo: é justamente isso que vocês não estão crendo. Porque se vocês tivessem crido, vocês tinham ouvido quando eu falei, muitas das vezes, quando eu preguei, quando eu ensinei. Mas vocês não têm dado ouvido, e como vocês não ouviram o que eu prego, vocês ficaram incrédulos. E a incredulidade é a causa do que está acontecendo isso. Mas pastor, ele está dizendo que é por causa que não tem oração e não tem jejum, justamente. A incredulidade veio por causa da dureza do coração, porque justamente precisava orar e jejuar. Mas por que a incredulidade veio? Porque eles não estavam orando e jejuando. Eles não estavam ouvindo a palavra que estava dizendo orar e jejuar. E quando eu deixo de ouvir a palavra para ouvir eu mesmo, eu me torno incrédulo. Às vezes Deus está dizendo simples coisas para você nessa noite. Às vezes Deus não está dizendo assim: faça jejum. Às vezes Deus está falando alguma área na tua vida e você não dá ouvido. Isso entra o que? Incredulidade. E essa incredulidade é a causa que você vai viver uma vida deficiente na fé. Então, pastor, como eu faço para vencer a deficiência da minha fé? Eu tenho comunhão com Deus através de quê? Da oração, amor e santidade. A partir do momento que eu tenho comunhão com Deus através da oração, do amor e da santidade, isso é vital para fortalecermos a nossa fé. E eu faço uma pergunta para você, se responder a você. Você tem orado? Você ama? Você tem se separado para Deus? Santidade é se separar de você mesmo, da sua carne, e se juntar com Deus Santo. Você tem orado? Você tem vivido em oração? Você tem praticado com amor? O amor com Deus e o amor com o outro? Porque se você tem orado e praticado o amor, então você já está vivendo o terceiro ponto que eu estou dizendo. Foi isso que Paulo falou, que o meu desejo é que vocês cresçam em amor uns com os outros, e vocês também cresçam em santidade. Isso é muito vital para fortalecer a nossa fé, irmãos. Você vê, irmão, que Jesus vai falar da oração, precisa de oração. Agora Jesus vai dar um exemplo de quê? Que Deus pegou ali a mão, aquele menino, Jesus está mostrando o quê? Que amava. Mesmo aquele pai não tendo tanta fé, foi o ponto de Jesus levantar ele com a mão, demonstrando compaixão, demonstrando amor. E Jesus agora fala do jejum, e o jejum fala de um termo, de um nível que nós temos de santidade. Jejum é simplesmente se ausentar de uma comida. Jejum simboliza se ausentar da carne. E se ausentar da nossa vontade carnal é viver uma vida de santidade.
Após Jesus ter ajudado o pai, libertado o jovem, que passou a falar, a ouvir normalmente, ou seja, após Jesus ter demonstrado a sua fé, a sua autoridade, através do amor por essa família, irmãos, porque uma coisa tem que entender: a fé opera pelo amor. Vamos ver Gálatas 5, 6. Eu sei que esse versículo é muito conhecido, mas eu vou ler, né? Se não der tempo, poucos abrir. 5, 6. Às vezes eu digo assim: por que não está acontecendo nada na igreja? Por que eu oro e não acontece? Porque às vezes você está usando, pensa que é uma fé, você pensa que às vezes é uma fé, mas você está usando de algo, sim. A fé atua pelo amor. O nível de amor é um nível de fé que vai ser liberado sobre toda área que você precisa liberar. A fé, irmãos, Gálatas 5, 6. O canal da fé ser liberada é o amor. É o amor de Cristo que faz eu orar por uma pessoa que ela até me odeia e ser operado o milagre. É o amor de Cristo por mim que faz eu dar a vida por alguém que não merece. E assim aconteceu o milagre através da fé. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 5,6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua em nós. Sabe o que Paulo está dizendo? Tradições. Você ser circuncidado ou incircuncidado, ou seja, religião, denominação, isso aqui, eles têm efeito algum no meio do corpo de Cristo, mas a fé que atua pelo amor, a fé que quando vai operar, primeiro coloca o amor na frente. A fé que quando vai pregar para alguém, não vê ele como alguém condenado, vê ele como alguém livre. A fé que está sempre disposta a dar a mão, quando as pessoas mesmo à sua volta não acreditam no que você é, no que você tem. Porque Jesus mesmo disse que a geração era incrédula. Ele diz lá no Marcos que nós lemos: ô geração incrédula, mas ele agora disse: se dá a mão com a geração incrédula. Porque, querido, a fé, ela atua através de tudo. Às vezes, se não tiver tendo milagre, às vezes você tem orado, às vezes não acontece, você tem falados e não acontece, às vezes, de repente, é porque não está vindo de coração cheio de amor. Às vezes não está tendo amor. E isso me causa uma deficiência na minha fé. Se eu não tiver amor, você é deficiente na minha fé. Porque o agente liberador da fé é o amor. Por isso que às vezes eu faço por fazer, eu não faço por amor. Por isso que não acontece nada. Quando você vem a esse lugar, você vem pelo quê? Pelo amor a Deus. Se é pelo amor a Deus, você pode esperar. Quando nós estamos aqui, por causa que nós estamos buscando a glória de Deus, nós amamos o Senhor, você pode prestar atenção, um pouco é diferente. Mas se você vem aqui dizendo que tem fé, mas você vem aqui e não está nem aí por Deus que está sendo pregado, por Jesus que está sendo anunciado, você vem em busca do milagre, não em busca do abençoador, às vezes não acontece nada. Às vezes você sai mais frustrado, porque está faltando amor. E após Jesus ter feito um milagre nesse homem, Jesus afasta da multidão, entra na sua casa, e agora ele foi interrogado pelos discípulos. Os discípulos não mostraram interesse. Peraí, por que não foi? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Nós discípulos? Por que nós não conseguimos fazer isso? Qual o motivo pelo qual eles não puderam? Qual o motivo que nós não podemos ver esse menino livre? Jesus mostra na prática, Jesus também ensinava. Jesus disse: sabe qual é o problema? Porque essa caixa só sai com jejum e oração. Oração e jejum. Sabe qual é o problema? Vocês querem de qualquer maneira. Vocês querem apenas, até vocês oram, mas vocês precisam ter uma oração ligada à fé, uma oração ligada ao amor. Quando você ora por alguém, você ora porque, qual o motivo? Qual é a prioridade da tua oração? É amor? Ou você mesmo?
você ora por alguém, qual é a prioridade da tua oração? Porque eu amo, eu quero ver ele bem como eu estou vendo. Ou eu estou orando simplesmente para ver um mover que vai exaltar ele, que vai elogiar o meu ministério, vai crescer o meu nome. E Jesus, ele dá essa lição, ele respondeu aquela carta, só pode ser expulso com jejum e oração. Só pode ser saído com jejum e oração. Como eu falei, o jejum é uma das armas que temos contra as tentativas da carne, irmãos, de nos tentar dominar. O jejum do alimento também, o jejum, você fazer jejum. Não é aquele jejum, irmãos, que você tira o café, só o café. Jejuns que confronte você. Jejuns, eu estou falando para quem já é cristão. Se fazer jejum, e não jejum confiando no jejum. Porque muitas vezes nós fazemos jejum confiando no jejum. Nada que nós façamos, irmão, é maior do que o que Jesus já fez. Eu não faço jejum para alcançar. Eu faço jejum, sempre eu digo isso. Eu faço jejum porque eu já alcancei. E eu quero manter no lugar que eu alcancei. O jejum fala, irmãos, quando o jejum nós estamos dizendo a Deus que Ele é o nosso alimento principal. Foi isso que Jesus disse em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da minha boca. Jesus disse, citando isso no meio de um jejum de 40 dias e 40 noites. Então o jejum, quando nós jejuamos, estamos dizendo a Deus que Ele é o nosso alimento principal. Nós estamos dizendo diante de Deus, Jesus, Tu é a minha prioridade. Jesus, Tu é mais importante para mim do que isso aqui, do que esse desejo. Jesus, Tu é mais importante, Tu é mais essencial. Tu é mais essencial do que os alimentos do meu corpo. Tu é mais essencial do que a vontade da minha carne, esse desejo que eu tenho, Senhor, esse desejo carnal que eu tenho. Não, eu vou me abstenhar. Você sabe qual é o jejum que nós devemos fazer às vezes? Deus falou comigo esses dias, um jejum que nós devemos fazer, jejum de palavras. Às vezes nós falamos demais, irmão. Experimenta fazer um jejum de palavras. Hoje eu vou ficar até 1 hora sem falar. Só meditando. Aí nesse jejum você tem que entrar no quarto. Não vou falar com ninguém hoje. Vou entrar no quarto. A única pessoa que eu vou falar é com o meu Senhor. Experimenta. Se a gente não vai confrontar nós, irmão. Principalmente quando nós estamos com vontade de falar. Tem vários jejuns que você pode fazer. Você pode se abstenhar. Eu vou ser bem radical. Faça um jejum, se abstenha daquilo que é tentador para você, daquilo que você quer fazer. Eu não vou aceitar isso na minha vida, não na sua força. Mas como eu falei, através do conhecimento de Jesus, você vai ter graça suficiente e fé para renunciar a isso. E a sua fé vai ser o quê? Fortalecida, com certeza. O jejum fala da santidade. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, tem castas, demônios, casta está falando de muito, tem muita, tem uma legião, tem castas que só tem tipo de principados e potestades, que ele só vai sair com jejum e oração, ou seja, só vai sair através de uma intimidade e santidade. Porque a intimidade e a santidade vai operar em você amor, e esse amor vai ser a chave liberando a tua fé. O jejum fala da santidade, ou seja, onde nós abstenhamos do domínio da carne e decidimos fortalecer o céu. Seja mais profundo, irmãos. Não adianta você querer fazer jejum só na quarta e no sábado, e às vezes a gente faz na quarta e no sábado. Seja mais profundo, seja mais doido com Deus. Tem área na tua vida que está difícil de ser vencido, de dominada, abstenha isso. O segredo é se abstenhar, é se evitar. Não, tudo que vier na minha mente eu vou aceitar, não. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho discernimento. Tudo que bater na minha porta eu não vou abrir, não. Na minha porta, na mente. Não, eu vou aprender a dar, não. Tudo que eu pensar não é obrigado a liberar, não. Eu vou aprender a guardar palavras. Tudo que a minha mente quiser vir, eu não vou liberar, não. Peraí, eu vou me abstenhar. Eu vou
está destruindo o meu ministério, às vezes as minhas palavras estão derrotando o meu chamado, às vezes as minhas palavras estão confundindo o reino de Deus, as minhas palavras estão ditando que eu não sou aquilo que eu digo que sou. Foi isso que ele encontrou. Discípulos discutindo no Marcos 9, a partir do versículo 14, diz que estavam lá discutindo quando Jesus chegou, no meio de um ambiente só de falatório, de discussão. E o que é que Jesus diz? Na Bíblia, um reino dividido não subsiste. Chega de falatório. Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo, meu irmão? Geração incrédula. O que vocês estão discutindo? Aí Jesus vai lá e diz: geração incrédula. Vocês é querendo buscar para si, é vocês querendo achar quem é o mais certo, é vocês discutindo normas, é vocês discutindo regras, é vocês discutindo isso e aquilo, e pessoas ao lado de vocês sendo endemoniadas, morrendo desde a infância, pessoas que você andava, que ainda estavam no mesmo mal, pessoas morrendo do câncer, pessoas morrendo por conta de uma palavra, não tem uma palavra liberada sobre ele, pessoas morrendo de fome porque você não tem coragem de dar nada, e você está lá discutindo qual é o mais santo, você está discutindo qual é o melhor, você está discutindo como é que tem que ser, você está discutindo regras. Em vez de você entrar no quarto e começar a ter intimidade comigo, se abstenhando, buscando edificar a tua vida espiritual. A oração é o nosso canal de comunicação com Deus. A nossa oração é o nosso canal de comunicação com Deus. Se você não ora, você não fala com Deus. Quem não ora está dizendo: eu não estou falando com Deus. A oração, irmãos, é um diálogo. Pensa aí, uma pessoa que você gosta muito. Pensa em uma pessoa, você pensa na sua mente, uma pessoa que você ama muito. Você pensa nessa pessoa: eu amo ela, eu amo ele, eu amo muito essa pessoa. Independente de ser um relacionamento conjugal, pensa nessa pessoa. Aí você passa por essa pessoa um mês, ela não fala com você, o que é que você vai sentir? Você vai começar a se sentir constrangido, talvez você se sinta constrangido, se sinta culpado, ou começa a pensar outras coisas. O que foi que aconteceu? Eu amo tanto essa pessoa, mas eu procuro me aproximar dela, mas ela dá as costas para mim todos os dias. Eu falo, mas ele não me ouça, ele não dá ouvido, ele passa e diz: meu Deus, o que é isso? O que é que você está sentindo? Muita tristeza, irmão. Assim é Deus. O nosso Pai está todos os dias chamando nós. O nosso Pai está todos os dias dizendo: vem cá, vamos conversar um pouquinho, filho. Vem cá, filho, vamos ter um pouquinho de relacionamento. Porque eu não consigo gerar nada em você sem relacionamento. Eu não consigo liberar fé em você, eu aqui, você bem longe. O que eu tenho para liberar sobre você tem que você estar bem perto de mim e constante. Para quando você sair da minha presença, você não saia na religiosidade, você não saia na alma, você sai do poder vindo do meu espírito e opere milagres aonde passar e aonde tocar. Esse é o problema de uma geração que não busca. Quando chega diante do demoniado, ele faz uma oração de 30 minutos, 40 minutos, para depois dizer assim: Deus, repreenda o demônio. E o demônio nem sai ainda, vira as cadeiras, bagunça tudo, quebra tudo, e ele diz: irmão, amanhã você volta. Porque ele quer orar na hora do problema. Intimidade é ampla. O discípulo queria expulsar na hora que vira. Também fizeram outro tipo de oração. Mas Jesus estava dando um exemplo: eu venho do monte, eu venho do lugar de intimidade. É antes. Por isso que quando a gente se depara com alguma manifestação das trevas, nós corremos. Nós não corremos naturalmente, vamos correr, às vezes pode até acontecer, mas corre da nossa missão, do nosso chamado. Por quê? Porque nós não estamos tendo uma vida de intimidade, e quando nós não temos uma vida de oração, se abstenhando da nossa carne, porque a oração vai levar você para outro passo, jejum. A oração, jejum é jejum, ou seja,
seja, quando eu começo a orar, a primeira coisa que vai acontecer, você precisa se abster da sua vontade da carne, irmão. Porque a sua carne quer o quê? Dormir. A sua carne quer o quê? Ficar de frente a uma televisão. A sua carne quer o quê? Ficar lendo um jornal. A sua carne quer ficar o quê? Lendo jornal, isso nem acontece mais. A sua carne quer ficar o quê? Olhando no celular. A sua carne quer ficar o quê? Conversando poiqueiras, conversando conversas que não edificam. A sua carne perde 2 horas conversando coisa que não edifica, mas não gasta 30 minutos falando com o Pai. É verdade. Primeira coisa que nós dizemos é falar com o Pai e ver um sono. Quando diz assim, tem a vigília, 10 horas estava abrindo a boca. Sono. Coisa que hoje pode ir. Lá em casa, 10 horas, com os olhos grilados, sem sono nenhum. Mas se chegar, tem vigília, pastor. Sono. Mas isso vem, mas eu não vou deixar me dominar. O problema é que vê o sonho e nós se entrega. Eu não vou dormir. Aí nós ficamos só desculpa, como foi falado na sexta distração. Eu não vou por causa do menino, eu não vou por causa da mulher, eu não vou por causa do marido, eu não vou por causa da filha do irmão, eu não vou por causa daquilo, eu não vou por causa do... Você não vai entender, você não está entendendo ainda. E se você estivesse entendendo, você mergulhava na Deus quando nós entendemos que é uma necessidade. Quantas vezes, irmãos, quando nós chegamos aqui, principalmente que vem a primeira vez, quantos obstáculos aparecem durante o dia, né? Tentando nos colocar nas... não, aparece uma coisa, na hora de sair aparece alguém na casa. Tudo para quê? Tudo isso é obra do inimigo para você não receber o que Jesus quer te dar. E quando você sai do culto, você sai diferente, você diz, já pensou se eu não tivesse ido? Eu tinha perdido de receber algo de Deus. Nunca você vai diante de Deus vazio para voltar vazio. Você sempre volta com algo. E uma das coisas que você recebe de Deus é a fé. Sempre que você se lança diante de Deus, a primeira coisa que Ele te dá é fé. Porque a fé é o principal para operar com as demais coisas. Então, querido, sem oração não há edificação. Não pense que você não orar, isso vai edificar a tua fé. Por isso que nós temos uma fé deficiente. E o pior, a deficiência da nossa fé é mostrada quando nós estamos diante de provas. E nós vamos dizer assim, como eu perdi tempo. Como eu podia ter aproveitado mais as oportunidades. Porque diante das provas que nós vamos ver a fragilidade da nossa fé. Foi diante de um filho cheio de demônios para que ele não conseguiu entender. Senhor, ajuda na minha falta de fé. Ajuda na minha incredulidade. É diante de um problema que se levanta, que para nós, se nós tivéssemos edificado, não era um problema. Era uma porta que Deus estava abrindo para nós entrar em outro nível. Porque quando você está edificado, quando você levanta um monte, não é um problema. É uma porta, um portal que Deus está abrindo para você adentrar em outro nível com Ele. Mas quando você não está edificado, você vê o empecilho como um problema. Você vê tudo que se levanta na sua frente como um problema. Gaste mais tempo orando e ouvindo Deus, irmão, do que qualquer outra coisa na sua vida. Pastor, obreiros, membros, começar de nós, pastores, gaste mais tempo orando e ouvindo a Deus do que qualquer outra coisa na sua vida. Membros, obreiros, gaste mais tempo orando, ouvindo Deus do que qualquer outra coisa na sua vida. Porque só assim você vai ver a glória de Deus. Só assim você vai poder ver a manifestação da glória de Deus e o poder de Deus atuando em você e através de você. Se não tiver, você vai ser só mais um frustrado. E vai estar diante de Jesus muitas das vezes assim, por que, Senhor? Por que não está fluindo? Por que não está acontecendo? Por que quando eu oro as pessoas elas saem mais angustiadas? Por que, Senhor, que quando eu ponho as mãos sobre as pessoas elas não recebem o poder de Deus? Porque sempre quando eu oro pelos processos, pessoas que estão muitas das vezes, irmão, possessas só na mente, não estão endemoniadas.
Irmãos, o diabo tem trabalhado e sempre foi trabalhando nessa área, na mente. Às vezes quando nós oramos, vocês percebem aqui, quando eu oro por alguém, que eu coloco a mão na cabeça dela, espiritualmente ali eu coloco como se tivesse a mão de Deus entrando na mente dela, e eu começo a dizer, seja arrancada toda opressão, todo espírito imundo que estiver na mente enganando. Não é que ela tem demônio, é só seta, só pensamentos enganosos. Automaticamente, quando sabe o que acontece, a pessoa começa a receber um quebrantamento, irmãos, porque os demônios estão mais só na mente, não são de engano, opressão. A pessoa pensa coisa que parece ser verdade, e o que é verdade parece ser mentira. Por isso que ele fez com Eva. Ele enganou ela na mente. O que era verdade, Eva disse que é mentira, que o que Deus disse, não coma desse fruto. O diabo me enganou ao ponto dela dizer assim, não, é mentira o que Deus disse. E acreditou no que o diabo disse, tu comer, tu vai ver tudo, tu vai saber tudo. E comeu foi o que deu. O diabo faz assim. Ele distorce a verdade, parece verdade. Às vezes você diz que está sentindo alguma coisa que parece ser tão real, e às vezes não é, só um sentimento causado pelo acesso do mundo. Então, querido, sem oração não é edificação. Só através da oração que você vai ver a manifestação da glória. Vamos para Lucas 9. Lucas 9. Está no mesmo texto que nós estamos falando, mesmo contexto. Nós vamos ler em Lucas 9. Só que eu vou ler do começo, Lucas 9. Eu vou ler a parte de Lucas 9, versículo 28. Aos sábios, queridos, nós estamos tendo um dia de oração, mas não é para vir só os irmãos que estão nas orações. Você tira um horário, peraí, eu vou tirar um horário. Tem 12 horas no dia tendo oração, então eu vou tirar um horário. E esse horário que eu tirar é muito importante. Para quando eu estiver diante do desafio, eu saber discernir, eu estar forte, eu estar firme em Jesus. Mas também eu não vou orar só no sábado, todos os dias eu vou tirar. Experimenta, querido. A hora que você ora aqui, por exemplo, você ora 2 horas aqui, quem a Rosane usa ora 2 horas, quem ora 6 horas. Mas a hora que você ora aqui, experimenta começar a orar em casa também. Esse horário eu vou começar a orar em casa também. Até ontem, quando eu vi os irmãos assim, todo mundo fica de joelho para orar, assim, nessa hora que os irmãos já estão macetos já. Não estranho. Vou passar uma hora aqui de joelho, eles ficam, beleza, porque já está acostumado. Eles podem ficar aí uma hora. Então, assim, nessa hora eu nem me preocupado. Então, os irmãos que topam. Mas porque ainda tem um costume. No começo era até estranho, irmãos. A gente passava de joelho só orando. Acostumado com os cultos de orações que não é oração. Às vezes para de orar para sentar no grupo e ficar falando do outro. Aí terminou o horário, agora terminou a oração. Não, terminou a fofoca. Oração é guerra, irmão. E a guerra começa com nós mesmos. Lucas 9, 28. Às vezes a gente nem ora logo, fica esperando, até 15 minutos fazendo hora. Os brasileiros que gostam de cozinhar o galo, né? Não ficar aqui uns 15 minutos aqui, 6 anos. Sempre tem 20 que não vem. Quem já vinha, já veio. Foi a presença. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para comer bolacha, que nem nós vai deixar, não, para orar. Vamos pegar esse exemplo de Jesus, irmão. Vamos começar aí mais só para orar mesmo. Enquanto orava, olha a diferença. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Versículo 32. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Às vezes nós estamos nessa condição. Acordando, subitamente viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Versículo 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam. Mas Jesus disse: este é o meu filho amado, ouçam. Veja, irmãos, é na oração que nós vamos ver a manifestação. É numa vida de oração
oração que nós vamos poder contemplar a glória de Deus. É uma vida de oração que nós vamos poder entender o Antigo Testamento, porque estava falando Moisés e Elias, conversando com ele, ou seja, estava explicando o que era Moisés, os 5 livros, e os profetas, indicando o que? Nós estávamos falando disso aqui, olha, desse Jesus aqui, da promessa desse cara aqui. Por isso que tem muita gente que não conhece a Bíblia, porque ele não tem diálogo com Deus. A própria Bíblia, a palavra, a voz. Ao ponto de Pedro até se confunde, Pedro diz, nós vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui, nós 3 vamos ajeitar isso aqui. Não! Jesus, Deus, eles ouviram uma voz, então agora vocês vão ter que ouvir Jesus. Ouçam meu filho, vocês não vão mais ouvir Moisés e Elias. Vocês têm que ouvir agora ainda. Vocês têm que ter agora intimidade comigo. Mas é interessante que a Bíblia diz que quando ele estava orando, a aparência do seu rosto se transformou, começou a ver o quê? Uma transfiguração, uma renovação. Essa palavra transfiguração é a mesma palavra que Paulo usa no hebraico, no grego aqui, é a mesma palavra que é usada lá em Romanos 12, quando diz experimentar a renovação da nossa mente. Uma renovação, ou seja, houve uma transfiguração. Eles não veem mais um Jesus da terra, um Jesus terreno. Eles começam a contemplar um Jesus celestial. E quando eu tenho uma vida de oração, há uma renovação da minha mente. Eu paro de ver um Jesus religioso e começo a ver um Jesus santo. Um Jesus que muda a minha mente. Eu começo a contemplar diferente. Eu não sou mais preso à lei. Eu agora começo a viver Jesus. Eu começo a ver a manifestação da glória. Eu começo a ver o poder. E o que é que vai acontecer? Eu vou sair dos falatórios, dos religiosos. Eu vou começar a sair do ambiente. Porque quem não está orando, muitas das vezes não está no ambiente de religião, discutindo e estão perdendo o melhor, que é a presença de Deus. Então, querido, esses homens viram a glória de Deus, ouviram a voz, ouviram a manifestação. A partir do lugar que ele estava, de intimidade, foi fortalecida a fé. A nossa fé está deficiente porque nós não temos orado, não temos se abstinado da nossa carne, não temos amado. Em outras palavras, querido, nós não temos visto Jesus, nós não temos conhecido Jesus que a Bíblia está dizendo. Nós conhecemos Jesus que o mundo prega, nós não conhecemos Jesus que o Espírito Santo revela. Nós conhecemos Jesus tradicional, mas não conhecemos Jesus espiritual. Nós conhecemos Jesus que condena, mas não conhecemos Jesus que salva. O Jesus de Filho de Deus, ele salva, ele não condena. Mas porque nós não estamos no lugar que ele se transforma, que é na comunhão, que é na intimidade, que é na santidade, que é no amor, que é na unidade. A Bíblia diz que estavam 3 lá, estavam juntos. Onde tiver 2 ou 3 eu estarei no meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ou seja, tinha 3, Jesus veio. Jesus sempre veio num lugar onde não tem individualismo, mas onde tem comunhão. E a comunhão vem aonde? Através de uma vida com Jesus, através de uma vida nele, renunciando a minha própria vontade para manter uma unidade. Isso é viver em Jesus, e isso é ter uma fé fortalecida. E uma fé fortalecida onde espíritos imundos que tenta calar a nossa voz, vai calar-se ele, vai sair da nossa alma, vai sair da nossa mente. Espírito que tenta calar o que nós carrega, se nós temos uma intimidade, esses espíritos vão sair da nossa mente, e nós vamos ter coragem de liberar aquilo que Deus tem falado conosco. Tem uma geração muda e súbita, mas porque quem está sendo alimentado por uma geração também muda e súbita. Tem uma geração, irmão, que está perdendo o melhor de Deus, porque não tem ouvido falar de Jesus, e a fé tem sido deficiente, porque a deficiência da fé, irmãos, vem através de quando eu deixo de ouvir falar de Jesus. Se eu faço um desafio a você, começa a ter mais comunhão com Jesus, começa a vir mais os cultos, começa a participar das orações, começa a ter uma vida na tua casa de intimidade, para você ver que a sua fé, você vai ver a diferença, irmão. Você vai ver o que a fé vai produzir em você, o que essa comunhão vai produzir em você. Você vai ser diferente. Eu poderia perguntar a alguém que veio a primeira vez a essa igreja que eu digo aqui, mas em qualquer lugar que vai a um culto, eu
Poderia perguntar, você foi? Se ela ouviu falar de Jesus, você pode perguntar, mesmo ele querendo endurecer e dizer, não dizer a verdade, mas você pode perguntar, ele vai dizer assim, alguma coisa na minha vida eu já estou sentindo melhor. Eu já senti melhor. Porque às vezes nós estamos pregando uma palavra dessa, mas pastor, essa palavra tem irmão que não é nem crente, ela não vai funcionar. Irmãos, essa é na minha mentalidade carnal. E quem tem uma palavra que não era desviado, uma palavra não sei para quem, uma palavra. Não, irmãos, a palavra ela sabe e encontra cada necessidade. O Espírito Santo conhece a necessidade de cada um. E Deus sabe como liberar essa palavra em cada ferida. Eu não vou pregar confiando em mim. Vou fazer um culto para o irmão Diego, ele está afastado, dizendo, vou fazer um culto preparado, agora eu pego ele. Vou fazer um culto aqui e ele vai aceitar Jesus. Aí não acontece nada, fica frustrado. Deus está mandando pregar às vezes sobre, não tem nada a ver com o desvio dele. Deus está mandando pregar sobre outra coisa. Não, mas eu tenho que pregar o filho pródigo. Volta, filho pródigo, volta. E não acontece nada. Irmão, nós temos que ter discernimento. E discernimento nós vamos encontrar no lugar de oração, no lugar de consagração. Aquele demônio, irmãos, ele resistiu. Ele resistiu, ainda gritou, ainda se esperneou. Esse demônio, irmão, simboliza também os grandes obstáculos e problemas que enfrentamos na vida. Tem problema na nossa vida, irmão, há situações na nossa vida que são resolvidas com rapidez. Você vem um culto, sai resolvido. Você faz uma oração, acontece imediato, surpreendentemente acontece um milagre. Mas por outro lado, existe questão da nossa vida que precisa de um processo. E esse processo ele vai precisar, irmãos, estar edificado. Todos os dias você está edificando a sua fé. Tem coisa na tua vida que hoje que já foi resolvido rapidamente. Mas tem área na tua vida, tem situações que você precisa estar disposto a entrar no processo de Deus. E não vai ser somente uma oração que vai resolver. A oração começa resolvendo, mas às vezes você precisa adentrar mais. Você precisa, para esse tipo de situação, não basta só simplesmente você, Deus me ajude. Você precisa ouvir a resposta de Jesus, de como Ele quer te ajudar. Às vezes nós estamos orando, Senhor me ajude, o Senhor diz assim, eu vou te ajudar. Por aqui, oração, jejum e amor. Ah, Senhor, Satanás falou. O cultor me prestou. Estou esperando a resposta de Deus, mas falou, foi sobre oração, sobre jejum, sobre santidade, sobre fé. Né? Eu vou para aquele lugar que já entrega bem mais rápido. Não, você está ouvindo, irmãos, princípios que vai te levar a você se edificar e você não ser mais nem um pedinte. Quando a fé se edifica no nível, irmão, você não é mais pedinte, você é adorador. Primeira coisa, quando a fé é edificada, você entende que você não precisa mais pedir, porque você já tem, já é seu. Você adora. Quando falta o pão, você não fica pedindo ou estão murmurando diante de Deus. Quando falta o pão, você entende. Não, o mais importante do que isso é a palavra, e ela está em mim. Então, se ela está em mim, ela vai gerar tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Então, para que nós possamos vencer esses tipos de situações que não saem imediatamente, mas que precisa nós estarmos é necessário que nós tenhamos uma fé alicerçada em quê? Em íntima comunhão com o Pai através do seu Filho Jesus, no amor um para com os outros, para que nós possamos vencer, porque às vezes, irmão, por falta do amor, nós saímos de propósito. Nós estamos orando às vezes, irmãos, por situações, mas nos falta o amor. Mas por que está faltando amor? Porque nós saímos de perto de Jesus. Quando nós saímos de perto de Jesus, nós saímos de perto de alguém que é amor. E nós vamos começar a andar na nossa vontade. A nossa vontade, ela é mal. Ainda que ela aparentemente seja boa. E nós vamos começar a perder o propósito. Nós vamos começar a murmurar. Nós vamos começar a ficar contra uns aos outros, ao contrário do que Paulo falou, cresçam em amor uns aos outros. A Bíblia diz, irmão, em Colossenses, que o amor é o vínculo da perfeição. Em outras versões diz, o amor é o elo da perfeição. Mas por que o amor é o vínculo da perfeição? Porque o amor liberta, justifica, perdoa e cuida. Vamos ler em Pedro, 1 Pedro. Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4,
versículo 7. O amor é o vínculo da perfeição. Mas por que o amor é o vínculo da perfeição? Porque o amor liberta. Foi isso que aconteceu. O amor de Deus libertou nós, irmão. Em Jesus, o amor justifica. Foi isso que aconteceu. O amor de Jesus nos justificou, nos perdoou. O amor nos perdoou. O amor também cuida. Por isso que o amor é o vínculo da perfeição. Se você não ama, nunca pense que você tem que encontrar a perfeição. Se você encontrou o amor, você agora encontrou um lugar de perfeição. Você encontrou Deus, perfeito. Aí é onde a tua fé agora atua. Porque você não ora com motivações erradas, você ora com a raiz chamada amor. Você não prega com a motivação errada, você prega com a raiz chamada amor. 1 Pedro 4,7. O fim de todas as coisas está próximo. Foi isso que Paulo falou também, que Jesus vai voltar. O fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro 4,7. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, ou seja, uma versão diz vigiem. Dediquem-se, o que mais uma vez aqui falando? Dediquem-se à oração. Olha o que Pedro está dizendo. O fim de todas as coisas está próximo. O tempo é curto, nós falamos no nosso tempo. Você pensa que você tem muito tempo aqui? Não, o nosso tempo é curto. Assim nós estamos aqui num culto desse, adoramos a Deus e pode amanhecer o dia, não vem logo lá na nossa casa, mais mesmo. Mas nós estamos ainda fazendo um projeto dessa terra, mas prioriza muito a terra. Você, cuidado. O fim de todas as coisas está próximo. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou começar a ser mais criterioso. Eu vou começar a ser mais criterioso. Eu vou andar mais em alerta. Eu vou vigiar mais. E como é que eu vou acontecer isso? Para mim começar a vigiar mais, ser mais criterioso, eu tenho que me dedicar muito na oração. Eu vou me dedicar na oração. O que é dedicar, irmão? Dedicar uma entrega, um nível de entrega que você tem naquilo que você faz. Você não se dedica no seu trabalho? Você não se dedica com o seu esposo em fazer as coisas que precisa? O esposo se dedica com a sua esposa? Você não dá o seu melhor no seu emprego? Você não dá o seu melhor em áreas secundárias? Porque você investe naquilo que você quer, naquilo que você gosta, naquilo que você ama fazer, você se dedica. A mesma coisa em Deus, irmão. Só que um nível mais profundo. Eu preciso me dedicar. Aí vai dizer mais ainda, 8. Sobretudo isso aqui. Amem-se sinceramente uns aos outros. É o que às vezes não acontece. Amor sincero. Ei, irmãos, nós amamos sinceramente. Faz uma revelação dentro de você. E acenda a luz. Será que nós amamos sinceramente mesmo? Nós falamos muito sobre sinceridade dessas equipes. Será que nós amamos sinceramente mesmo? Ou nós só conseguimos amar quando está tudo bem? Se o seu amor com alguém é só quando está tudo bem, isso não é amor de Deus. O verdadeiro amor que vem de Deus, você ama quando está tudo mal. O verdadeiro amor que vem de Deus, você ama quando está todo mundo te criticando, te zumbando, te furando, e você dizendo, perdoa, Pai, perdoa. Esse é o amor que leva à perfeição. Verdadeiro amor, irmãos, sinceramente. Não ame de palavras, ame de comportamento. Não abraça porque tem uma doutrina do abraço. Não dê um quilo de arroz porque tem a doutrina do quilo de arroz. Não visite porque tem a doutrina da visita. Não perdoe porque tem a doutrina do amor. Não ame porque tem a doutrina do amor. Amem porque você encontrou o amor. Chamado Deus Pai, Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo em vós. Isso você vai conseguir fazer realmente. Mas sem fé edificada você não fará. Sem fé edificada você é da multidão dizendo assim, ele morreu, ele morreu. Deixa, tá vendo? Tá vendo? Você não ora, você não... Ele não tem mais jeito. Você está na multidão falando isso. Não mais. Que tem aqui para o fim dos tempos. Porque o amor perdoa muitíssimos
pecados. Porque o amor é o vínculo da perfeição, porque o amor liberta, justifica e perdoa muitíssimos pecados. Então, eu não tenho como dizer assim, eu perdoei. O que vai me dizer que eu perdoei é o meu amor. Por isso que antes de você querer perdoar, procure saber se você ama. Sinceramente, não queira dizer, Senhor, eu quero perdoar. Não, Senhor, me enche do teu amor, me revela tudo. Me revela, gera Jesus em mim, Espírito Santo. Gera Jesus em mim, porque quando for gerar Jesus em mim, eu vou conhecer o amor. E quando eu conhecer o amor vai perdoar muitíssimos pecados. Algumas pessoas dizem, o amor cobre pecados. O amor, irmãos, ele perdoa muitíssimos pecados. Às vezes, irmãos, uma coisinha carnalzinha que acontece com alguém conosco, nós já se enche todinho. E é triste, nós dizemos, eu vou ter que orar para perdoar esse cara. Veja a condição que nós estamos, porque se nós tivéssemos edificado quando acontecesse, não precisava mais orar para perdoar, nós perdoamos automaticamente. Você tem que ser alguém que esteja edificado, irmão, para quando vir as tempestades, as calúnias, as mentiras, as perseguições, você não precisa ir ainda se edificar, porque senão será uma casa edificada sobre a rocha que cairá diante das perseguições. Esteja cheio de amor, para quando se levantar as perseguições, você ainda não queira, peraí Deus, eu vou fazer uma campanha de 21 dias para tu me dar amor, para me perdoar esse infeliz. Não, eu te perdoo. Eu tenho uma vida edificada, porque a minha fé gera isso. A minha fé mostra Jesus. E quando eu vejo Jesus, eu vejo Jesus perdoando quando eu não merecia. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um Jesus que deu amor quando ninguém merecia. Perdoe. Mas antes de perdoar, peça a Deus para revelar o que te dá amor. Peça a Deus para te dar um amor que você seja capaz de te levantar. E muitas das vezes não acreditou em você. Foi isso que Jesus fez. Ele não levantou, o pai não acreditava mais em Jesus. De repente estava incrédulo. A geração não acreditava, mas Jesus deu a mão. Você tem coragem de dar a mão para quem te feriu? Então você dá a mão usada. Eu gosto de dizer, não é tempo mais de nós, irmãos, pregar sermão. Nós temos que ser amor. Nós estamos vendo uma geração de muito sermão, mas nada de ser amor. Vamos ver aqui o 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E deixa logo claro, por favor, sem reclamação. Em algumas versões diz sem murmuração. Sejam mutuamente hospitaleiros. Essa palavra mutuamente está generalizando todos vocês. Ele está falando com a igreja. Vocês sejam mutuamente hospitaleiros. Sejam iguais com todos. Sejam hospitaleiros. Cuide. Hospitaleiro fala de cuidar. Então o amor é o vínculo da perfeição. Por quê? Porque o amor liberta, justifica, perdoa e cuida. O amor, irmãos, faz você liberar pessoas da sua vida que fez mal, que te fez tanto mal. O amor consegue liberar ela através do quê? Do perdão. Isso só aumenta a tua fé, o nível de fé que você está. Mas se você não consegue liberar, se você não consegue perdoar, se você não cuida, porque você está deficiente na sua fé. E por que, pastor, eu estou deficiente na minha fé? Porque eu saí do lugar onde ela é edificada, que é a oração, o jejum e o amor. Eu saí do lugar da presença. Cuidado. Cuidado, porque você vai se passar por muito desafio, muita perseguição. Cada vida que nós trazemos, irmãos, através do Evangelho, a esse lugar, se levanta do outro lado um exército para tentar parar isso. E o exército se levanta botando o quê? Ele não se levanta se revelando, Satanás, eu sou Satanás, estou por aí. Ele se levanta botando alguém, ao ponto de você cego espiritualmente ficar contra outro. Tem que ter muito discernimento nessas coisas. Porque o nível de conhecimento de Deus, o nível de espiritualidade que nós estamos começando a viver, o nível de avivamento que nós vamos descer, vai nos levar também a um nível de guerra forte. Guerras que
se nós não tivermos discernimento, nós vamos abandonar o ministério, nós vamos abandonar a coroa, nós vamos brigar um com o outro. O diabo vai estar conseguindo. Porque o propósito do diabo é causar divisão. E ele causa divisão cegando o seu entendimento. Para você olhar para as pessoas e ver o problema e não ver o diabo. Que não está nele, está em você. Semeando certo na sua vida. Quando você começar a ver o problema no outro, vigia. Vigia. Porque às vezes a nossa mente já está sentada. E quando nós estamos ligados, peraí, eu não vou entrar nessa de Satanás, vou perdoar, vou cuidar. De repente eu estou mais alto, de repente precisa mais de mim. E pelo meu egoísmo eu estou me ausentando. Mas como eu falei sempre, eu falo, irmãos, você não vai conseguir caminhar com Deus. Você não vai conseguir caminhar com Jesus. E nesse lugar você não vai conseguir caminhar se você quer caminhar com hipocrisia e sacrifício. Você aqui é ensinado a não sacrificar. Você aqui é ensinado a ir para a presença. E na presença eu estou fora. Vocês, Deus, se vira lá e sabe cuidar de vocês. Quando eu percebo sacrifício, eu digo, fica aí, meu irmão. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Quando eu vejo alguém que está servindo a Deus por sacrifício, ele está longe da presença. E ele está longe da presença, o que é que ele quer fazer? Ele quer simbolizar uma vida espiritual, religiosa. Ele quer simbolizar, ele vive na hipocrisia. Porque quando eu estou bem espiritual, irmãos, a minha vida ela não é sacrifício para adorar, a minha vida não é sacrifício para buscar, a minha vida não é sacrifício para santificar. Eu me sinto rendido e grato e glorificado que seja o nome do Senhor. Eu me sinto alegre de servi-lo da maneira que Ele quer. Eu acho bom fazer o que Ele quer que eu faça, sempre vendo que eu não fiz nada ainda do tamanho que Ele fez. Vamos, Marcos capítulo 1. Estou terminando. Marcos 1, 35. Quero terminar nesse versículo. Creio eu. Os discípulos de Jesus, irmão, tinham comunhão com o Pai. Já tinham um pouco de comunhão, mas ainda não havia alcançado o nível de comunhão que Jesus tinha, o homem que Jesus tinha na terra. Marcos 1,35. Todos os dias que nós somos submetidos a um aprendizado de relacionamento com Deus. Nosso exemplo de aprendizado deve ser sempre Jesus. Veja no 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, fez a garrafa de café e comeu um pacote de bolacha. Não, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eu, quando me levanto na madrugada, não é coisa, é caçar café, bolacha, nem tem que orar. Aí depois eu digo, tem que orar, né? E sair de casa para orar, e que negócio é difícil, não. Deixa eu orar na minha cama, pelo menos na minha cama eu durmo lá. Você presta atenção, que quando diz assim, vamos sair de um canto para ir orar no outro canto, dá uma dificuldade, né, irmão? Aí você diz, mas não, mas eu estou orando em casa, eu oro muito em casa. Ora. Eu sei, a sua oração em casa eu faço às vezes também. Eu começo falando de Jesus, termino falando não sei o quê. Genésio, faz domingo. Já aconteceu eu começar orando e eu acordar dizendo, o que eu vim fazer isso? O que eu estou fazendo mesmo? Mas tem que dormir, irmão. Em oração de joelho na caminha assim, você vai até o lado certo. Você já bota um jeitinho certo, você fica assim e começa. Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, um pouco medonho, aleluia, e aleluia.
um fone de ouvido com uma música bem penosa, aí que o negócio é bom. Aleluia, quando você cuida, descarregou bateria, descarregou tudo, todo babado em cima da cama. O que é que eu estou fazendo aqui, Jesus? Misericórdia. Aí você diz, eu orei 2 horas pela madrugada. Eu comecei a orar, pastor, 10 horas. Eu estou orando assim 12 horas, só levando 3 horas agora da oração. Veja, irmão, Jesus ele saiu da sua casa e foi para um lugar deserto e ficou orando. Jesus gostava de sair da aglomeração, do conforto. Às vezes é necessário nascer daquele convívio religioso. Às vezes é necessário, não, eu tenho costume só, eu gosto de orar na igreja, eu gosto de orar naquele sábado. Às vezes você vai sair desse lugar, irmão, de comodismo, desse lugar de conforto. E em alguns lugares desertos de orar, lugares desertos que falam, um lugar sozinho com Deus, um lugar que mexe com você, com a sua carne, com a sua natureza. Então, irmão, nosso exemplo de aprendizado deve ser Jesus sempre. Jesus ele nos dá o exemplo de madrugada, ele saiu e foi orar. Em Lucas também fala que Jesus subiu ao monte e passou a noite orando. Jesus tinha uma vida de oração, ele frequentemente afastava das multidões para orar. Jesus dá um exemplo, irmão. Ele mesmo sendo Jesus, mas era um filho, ele estava simbolizando um homem nessa terra como servia ao Pai. Você consegue perceber porque nós estamos deficientes na nossa fé? Você consegue entender porque a nossa fé não está realizando tanto milagres? Você consegue entender porque a nossa fé não está vendo ainda o sobrenatural de Deus? Porque a nossa fé, ela não está edificada, ela não está sendo edificada na oração, no jejum, na consagração. A nossa fé não é o resultado de uma vida com Deus. A nossa fé é o resultado de uma religiosidade. E fé, resultado de uma religiosidade só gera briga, contenda, discussão, não gera milagre. É o que eu falei no começo da pregação. É um fé de mais e um fé de menos. É uma briga de quem tem mais fé. Se eu fosse usar no plural, ia usar outro disturbado. Então, irmãos, Jesus sempre manifestava a submissão à vontade do Pai, não à vontade dele mesmo. De madrugada, horário menor do que ele para dormir. 12 horas. Já começa a madrugar 12 horas. Isso que é difícil. Mas por que nós não conseguimos 12 horas estar em oração? Porque nós queremos viver essa religiosidade. Porque a partir do momento que nós quiser ter uma vida no Espírito, nada mais vai nos governar. Porque nós estamos entregando a nossa fraqueza na mão do que é forte. E se ele é forte, ele vai nos dar força para todos os dias nós estar ali rendidos a ele. Você quer ver que você não dorme? Você vai ao médico, o médico passa um remédio, você tomar 12 horas da noite. Você pode começar a alarmar de 11 horas. Em 5 minutos o alarme, porque você tem medo, se não tomar, morre. Então você tem que tomar. Aí ele começa a alarmar, eu tenho que tomar meu remédio, eu tenho que tomar meu remédio, eu tenho que tomar meu remédio, eu tenho que tomar meu remédio. Em 12 horas você toma o remédio. A oração, irmãos, pode ser também esse remédio, se você não tomar, morre. Se você não usar dela, você vai morrer espiritualmente, irmão. Eu sei que essa pregação para alguns está fazendo igual aquele que está com o ouvido surdo, não está querendo ouvir. Vamos fazer um compromisso com Deus, irmãos. O meu Jesus, Filho de Deus, saía de madrugada para orar. Eu, um comedor de feijão e arroz, não quero fazer isso, está em algo errado. Eu que digo que o meu Senhor é Ele. Eu que digo que tenho fé nele. Eu que digo que pisa em serpentes e escorpiões. Eu que digo que maior está comigo. Peraí, tem algo errado comigo. Eu estou morrendo na fé e eu não quero isso para mim. Eu quero ser alguém edificado. Eu quero ser alguém que ninguém mais passe, que ninguém não pise, mas que eu pise nele. E eu sei o caminho agora. Jejum, oração, santidade e busca. Santidade e busca. Eu não vou mais dar um não quando Deus falar para mim, bora, vamos.
Não, eu tenho que ir para cá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu não sou mais o que a terra diz, eu sou o que o céu fala. É difícil, irmãos, começar uma comunhão com Deus é difícil no primeiro dia, no começo, é difícil porque a nossa carne ela está muito viva, mas quando você vai se rendendo, Deus não vai te guiar, Deus não vai te mandar, Jesus não vai te chamar para você passar 2 horas orando, quando você não está orando nem 10 minutos, mas Ele vai começar assim, começa orando aqui, você começa a orar 5 minutos, você diz, eu orei 5 minutos hoje, glória a Deus, já dá um pedido no próximo culto, irmão, vamos orar, eu comecei a orar, mas eu sou livre, e Deus respeita o livre. Mas o que eu quero dizer, comece. Quem nunca orou uma hora, que já começa a orar uma hora, irmãos, é uma alegria imensa. Primeiro, porque ele vê algo diferente nele. Ele começa a ver o Deus que ele serve, que ela serve diferente. Ele começa a ouvir a voz, ele começa a ter discernimento. Ele começa a ver o lar que ele habita mudando, ele começa a ver a comunidade que ele habita mudar, ela começa a ver pessoas que ela nunca imaginava entrando na igreja dizendo eu quero esse Jesus, se ela nem tem que pregar ainda, mas através da oração laços principados caíram. Irmão, pessoas que têm chegado nesse lugar não veio através da nossa força, não foi prometendo cura, não foi prometendo carro novo, não foi prometendo emprego, foi através de nós estar intercedendo a Deus, pedindo Ele, o próprio Espírito para ir lá, adentrar no coração e convencer. Aleluia. Mas precisa nós estar na brecha. Para quando as pessoas chegarem e encontrar um corpo cheio de Deus, cheio de autoridade, para que possam impor as mãos e dizer, eu repreendo, eu ordeno, saia todo mal, em nome de Jesus. Isso vai fazer com que elas permaneçam. Porque, irmãos, muitas das vezes as pessoas chegam mortas e continuam mortas, porque nós estamos mortos. E deixa os mortos enterrar os seus mortos. Reino de Deus não enterra morto, Reino de Deus ressuscita os mortos. Quem enterra os mortos é a religiosidade. Não, deixa para lá, não adianta mais. Não desistiu, deixa para lá. Não, Reino de Deus não para, não desiste. Ele investe, ele cuida, ele persegue as vidas, ele busca vidas, ele não desiste de vidas. Fique de pé. Quero fazer um clamor. Eu peço os obreiros para impor as mãos sobre os irmãos. Pastores, obreiros, todos os obreiros com o coração sobre os irmãos. Todos com o coração. Vai declarando o renovo, a cura da fé. E Deus em
tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado, se der vontade de chorar, chora. Libera. Se der vontade de falar em línguas, fala. Se der vontade de ser sincero diante de Deus, começa a falar com Ele agora. Se lembrar de alguém agora, apresenta Ele agora, apresenta. Deus está me livramento, apresenta alguém da tua casa agora. Apresenta alguém da tua casa que não sabes, que está precisando de um milagre urgente, de um milagre hoje. Apresenta o teu casamento agora, pessoas que estão passando diversidade no casamento, apresenta ele agora. A unção do Espírito está em você, meu amado. A unção do Espírito está em você, a unção do Espírito está em você. Gente, eu me dou uma desperta a fé na tua vida, Senhor, desperta a fé, chega, desperta ela para o teu chamado, Senhor, para o que tu queres dela nessa terra, Senhor, chega, vai enchendo ela, Senhor, a vontade ela de subir, Senhor, e viver para ti, Senhor, ela e seu namorado, Senhor, eles vão traçar os altos dessa terra em prol do teu reino, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa teu filho, abençoa Deus, dá graça cada dia mais. As crianças que tiverem, vocês abracem elas, vamos orar pelas crianças. O Senhor manda orar pelas crianças, os pais que tiverem com elas, põe as mãos nos seus filhos, porque a Bíblia diz que os pais converterão os corações dos filhos e os filhos os corações dos pais. O Senhor quer dar livramento para os teus filhos, o Senhor quer trazer livramento sobre os teus filhos. Ó Senhor, toca nessas crianças agora, toca nessas crianças, Senhor, toca nessas crianças, Senhor. Elas são a tua próxima geração, ela é a tua próxima geração, Deus te promete, Senhor. Ela é a tua próxima geração, Senhor. Ela é a tua próxima geração. Senhor, dê um mal preparação nessas crianças. Todo espírito de rebeldia, espírito satânico que ele influencia elas, espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, eu repreendo a vida dessas crianças. Essas crianças do Senhor. Essas famílias que estão aqui é do Senhor. Essas famílias do Senhor. Essas famílias do Senhor, Pai. Quem é da mesma família? Pai, mãe, se abracem agora. Esposa, se juntam com o outro aí. Se juntem. Galera, fiquem perto de sua mãe, fiquem perto dela. Aproveita isso aqui, mas algo profético. É algo profético. Quem não tem nenhuma família aqui, abraça o outro, graças a Deus. E ele profetiza que você e a sua casa servirá ao Senhor. Deus está trabalhando. Deus está derramando. Seja ligado à sua casa, seja ligado à tua família. Seja ligado. Deixa queimar. Pensa na aliança, deixa queimar. Pega essas famílias, deixa queimar. Que o investimento de Satanás prevaleça mais sobre
para as outras famílias. Deixa queimar, deixa Que a sua família seja um sacerdote para outras famílias. deixa queimar, deixa queimar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que a sua família não será mais a mesma. E que esse laço aqui você leva para sua casa. Quantas vezes você não abraça a sua esposa? Quantas vezes você não abraça seu filho, a sua filha? Até profeta, irmão, isso você leva para dentro da sua casa. Às vezes, irmão, a deficiência está na falta de afeto. Que você tenha tempo na sua casa. Que você abraça os seus filhos, seus gêmeos, noras, abraça. Abraça. Chega na tua casa, quem não veio, você quer dar um abraço em você hoje. Que foi isso que você bebeu? Não, estou cheio do Espírito Santo. Que cheio do Espírito Santo. Eu estou entendendo o que é que eu tenho que fazer. Eu não tenho que me escapar, eu tenho que me unir. Esse fogo que foi derramado, você leva para dentro da sua casa. Não diga nada de Baal vai prevalecer dentro da minha casa. Meu altar de Baal vai prevalecer dentro da minha casa. A minha casa é do Senhor. A minha casa é do Senhor. A minha casa é o altar para o Senhor. A minha casa é o altar para o Senhor vir todos os dias e ser contemplado de um lugar espiritual. Obrigado, Senhor, por esse culto. Que o próximo seja mais forte ainda. Que vai se renda mais ainda. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. A graça e a paz estejam com todos. Em nome de Jesus. Terça-feira nós temos culto. IDEC, segunda manhã. As equipes estarão aí nos seus cantos, vão fazer os IDEC. E no decorrer da semana eu vou dando a programação. Dia 14.